Mais uma vez aí, boa noite a todos. Bem-vindo mais uma vez à nossa série de saúde mental. É o maior movimento já feito aqui na internet a favor da saúde mental, de combate ao preconceito. E eu quero parabenizar mais uma vez todos vocês que estão aqui me ajudando, né, numa causa tão importante. Como eu falei ontem, eu decidi sair da minha zona de conforto para brigar por vocês devido a todos esses dados alarmantes que a gente vai conversar aqui hoje novamente. Bom, me apresentando, quem ainda não me conhece, meu nome é Hervé Kotrick, eu sou médico psiquiatra pela FRJ, também sou professor na pós-graduação de TCC do CEPAF aqui do Rio, e o motivo, né, principal da gente estar aqui hoje é debater o quanto está alarmante a saúde mental no Brasil. Queria citar alguns dados. Acabamos de passar pelo Setembro Amarelo, né, pessoal? Ninguém fala mais nada, né? Acabou. 90% das pessoas que, infelizmente, se suicidaram tinham ou já tinham tido algum transtorno mental. Desses, 60% a 70% tinham um transtorno depressivo maior, conhecido como depressão. Desses, menos de 50% estavam sob tratamento adequado no momento, infelizmente, do ato fatal. Não estava por quê? Porque não sabia do diagnóstico? Porque não tinha acesso, né, aos meios de saúde? Ou porque a família achou que isso era uma besteira, isso é uma frescura? Isso é um dado estatístico, não é uma opinião. É a terceira maior causa de morte em jovem, dos 15 aos 29 anos. Houve um aumento na pandemia de 50%, infelizmente, da mortalidade por suicídio nos jovens nos Estados Unidos. O Brasil é o país com o maior quadro de transtorno de ansiedade do mundo, 9,3% da população. Entre os 5, em relação ao quadro depressivo, nós não vamos fazer nada. Por que tem as campanhas de conscientização, pessoal? Para fazer o rastreio, para fazer o diagnóstico precoce, câncer de mama, que é tão importante. Não é justamente para pegar casos leves no início, o rastreio, para evitar retirar a mama, para diminuir a possibilidade, para aumentar a possibilidade da pessoa conseguir se curar. Segundo o INCA, 66 mil mulheres morrem de câncer de mama por ano. Com o rastreio, com os sinais de suspeição, você consegue reduzir até 40%. E na psiquiatria? Como é que nós vamos reduzir, pessoal? Vamos ficar postando mensagem, procure se acalmar? Vamos fazer junto isso. Eu preciso de vocês comigo. Eu sou apenas a pessoa que está sendo porta-voz de tudo que eu tenho escutado ao longo desses 14 anos como psiquiatra. No meu consultório, nos directs, tanto sofrimento que eu vejo das pessoas, principalmente no interior do Brasil. Então a gente precisa se juntar para isso. O rastreio são os psicólogos treinados a fazer o diagnóstico precoce. Nós vamos brigar por isso também. O rastreio é a população sabendo como é que é o diagnóstico para buscar ajuda de forma precoce, para evitar remédio. Por que eu tenho chamado atletas, por que eu tenho chamado psicólogos renomados aqui? Porque a gente consegue reduzir a chance de medicação através da psicoterapia, através do exercício físico. Nós temos que ajudar a divulgar isso. Nesse momento, eu volto a dizer, é o segundo dia do combate à desinformação, do combate ao preconceito. A série mental é para isso, para quem ainda está com dúvida para que é. A gente conseguir melhorar as informações. Tanto de gente que lê 3 livros de autoajuda e quer curar a depressão, pessoal. Uma doença séria, que mata. Não podemos deixar isso acontecer. Aqui nós estamos falando de ciência. Eu sou médico. Por que você vai no dermatologista e não se sente envergonhado? Qual a diferença? Quero que todo mundo escreva aí agora. Hashtag, eu vou junto. Eu tô nessa batalha. Manda aviãozinho aí, pessoal.
para quem realmente quer aprender, para quem realmente quer participar dessa batalha aqui com a gente. Nós estamos crescendo no Instagram, nós estamos ganhando força. Olha o tanto de artista, atleta que estão com a gente. Hoje tem mais um nome confirmado, especial para vocês. Quanto mais a gente se juntar, mais apoio na causa a gente vai ter. E, mais uma vez, convido o meu parceiro que foi o primeiro a abraçar essa batalha, Thiago Pereira, mais uma vez ele está aí com a gente. E eu vou deixar ele anunciar o nosso convidado de hoje, que o Thiago já virou da casa, né? A gente está praticamente junto nesse processo. Vamos ver se hoje não dá o bug, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Ontem foi, mas é para estrear com o pé direito, né? Por isso que foi desse jeito. Vamos ver, cadê ele aqui? E aí? Ah, acabou o bug. Foi só o primeiro, amigão. Foi só o primeiro, a gente viu, cara, nunca tinha acontecido, ainda bem que a gente pediu desculpa para todo mundo. Eu falei, poxa, já fizemos várias lives, né, sobre vários assuntos, não com você, Evi, mas outras lives, nunca tinha acontecido o que aconteceu ontem, né? Então, faz parte. Eu acho que foi um grande teste e, pô, sempre mais uma vez um prazer estar aqui com todos vocês, pessoal, Ervinho, pessoal que está aí com a gente aí, ó, as mais de 500 pessoas defendendo essa causa que é importantíssima, né? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E, poxa, hoje vamos ter aí um amigo meu, né? Um amigo de longa data, um grande atleta. Eu acho bacana isso que o Ervinho tem feito, né? Vou estar participando sempre com ele aí, mas a gente falar sempre, trazer grandes atletas, grandes personalidades e de outras áreas também, né, Ervinho? Até para a gente conseguir mostrar para as pessoas que não é específico, a gente se aberta a qualquer área, né? Seja você atleta ou não, seja você um empresário ou não. Então, isso aí, cara, a coisa da saúde mental, ela é qualquer, esbanja qualquer diretriz. Então, acho que é um grande prazer estar aí, cara. E pode deixar que daqui a pouco aí nosso convidado vai estar aí. Vamos conversar um pouquinho mais aí sobre o nosso assunto, né? Sobre como é que vai ser o nosso plano. Acho que para o pessoal que não estava aí ontem, eu gosto de usar muito um exemplo, pessoal. Eu nadei durante muito tempo contra o Michael Phelps e ele foi aí um dos grandes atletas olímpicos que levantou essa primeira campanha sobre saúde mental, né? Seja da importância no atleta, mas seja na importância também, né, para cada pessoa. Então, seguir aí o exemplo dele. E quando o Ervinho me convidou aí para chamar, para a gente trocar essa ideia aí, poxa, não tinha como a gente não usar esse exemplo do Phelps, é o que ele fala demais, né? Aquela coisa, gente, é tranquilo não estar bem, né? E eu acho que o mais importante é a gente buscar ajuda, buscar um profissional da área, assim como a gente está discutindo o próprio Ervinho, psicólogo, entre outras áreas. Então, acho que é um pouquinho dessa informação que a gente está querendo trazer para vocês. Foi importante reforçar, Thiago. Eu recebi de vários directs. Pessoal, nós não estamos fazendo isso aqui para psicólogo e para psiquiatra. Nós estamos fazendo para todo mundo que tem interesse em ajudar na saúde mental. Psicanalista, nutricionista, outros médicos, familiares de paciente, para darem suporte emocional que eles precisam. Então, isso aqui a gente é uma corrente. Isso aqui não é eu, Thiago, ou só para determinadas pessoas. Aqui, nós vamos cada vez mais somar força e atletas como o Thiago, né, e o nosso próximo convidado, e vários outros, né, que vão vir aí nesse... O Thiago já sabe, né, Thiago? Hoje a gente teve uma confirmação de peso, né, para a próxima... Essa semana ainda, né, Thiago? Vai ser essa semana. Essa semana ainda. Mas a gente vai dando as novidades aos poucos. Aos poucos, tem que ser aos poucos. E já aproveitando a galera que está aí, né, botar aqui o aviãozinho, convidar quem você acha que deve estar escutando essa live junto com a gente, quem você acha que deve estar aqui com a gente nesse momento. Enfermeiros, daqui a pouquinho eu já estou até mandando aqui para o nosso convidado, para ele já ficar ligado, que daqui a pouquinho aqui, faltando mais 2 minutinhos, ele já entra aqui com a gente. A gente está aqui para quê, pessoal? Vamos lá, vamos resumir. Nós estamos aqui. Todos que estão aqui querem melhorar a saúde mental. Ninguém está aqui 8h30 da noite para a gente bater papo à toa. A gente está aqui para combater os preconceitos. É uma doença médica. Igual é na dermatologia, apenas não aparece no exame. Você pode estar no melhor momento da sua vida, ter dado um gene e começar a apresentar os sintomas. Eu tenho como chegar para Deus, se for superior, escolher onde vai dar um gene de uma doença, pessoal? Não tem. Não pode minimizar a nossa patologia. Eu estou aqui no meu consultório, atendendo igual qualquer outro médico. E a desinformação, Thiago?
Tanto de coisa que a gente escuta aí, de pessoas que leram 2, 3 livros de autoajuda, e um psicólogo, psicanalista, um enfermeiro, que estudou anos, que sabe a dificuldade que é de lidar nessa área, prometendo cura, prometendo algo que a gente sabe que é um tratamento difícil, mas que tem tratamento. É por isso que nós estamos brigando aqui a favor da saúde mental, por isso que nós estamos fazendo todo esse movimento, né, Tiago? Com certeza, com certeza. E é isso aí, Herminho. Eu tô até já mandando aqui pro nosso queridão Diego, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, até para ele já pedir. Não sei se ele já entrou na live, mas se já entrou, já manda um Deixa eu oi aí ver, para deixa eu nós. dar uma olhadinha Então, aqui. Deixa eu ver se ele já pediu aqui. Não, ainda não, estou guardando ele e aqui. ainda não, né? Eu acho que, poxa, Vou mandar, a gente quis. vou mandar Oi? vou mandar para ele aqui. Peraí. Se E eu acho que aparece até aqui. aproveitar enquanto você está mandando aí, falar um pouquinho do Diego. Eu acho que ele é um grande atleta, né? Tem uma baita de uma história de superação, né? Acho que como todos nós, mas gostaria muito de ter começado essa live junto com ele. Então vai ser um prazer aí ele ter ele com a gente nesse assunto que é tão delicado e que vem acontecendo, né? Tá cada vez mais em alta dentro do Brasil, principalmente com essa parte de Covid, né? As pessoas acabaram ficando muito em casa, todos os acontecimentos que vêm, né, acontecendo no nosso país, seja economicamente, no mundo inteiro. Então, realmente, cada vez mais foco aí nesse sentido aí da saúde mental. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na. Vamos ver se ele já tá. Já mandei um oi aqui para ele também. Daqui a pouco ele já deve estar entrando aí. Uma outra questão, Tiago, que é importante a gente não deixar de colocar aqui, o fato de ter exemplos reais, né, do que vocês passaram, do que nossos convidados passaram. Né? Ontem você teve a oportunidade de falar, mas nós vamos ter ainda uma oportunidade, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu chamo ele aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Ó, já Bom, chamei ele. aproveitando aí, já enquanto o Ervin tá chamando aí, vamos aproveitar aí Então, que os psicólogos que estão aí com a gente na live aí, psicoterapeuta, manda um oizinho aí pra gente aí, porque também é muito importante a presença de vocês, esse trabalho em conjunto, né? Seja do psiquiatra com o psicólogo, esse trabalho que a gente vem defendendo, psicoterapeuta, o que seja, né? Mas é muito importante essa junção entre os dois profissionais, né? A gente falou isso muito sobre ontem e realmente, poxa, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto que é importantíssimo, principalmente, né, para o psicólogo, que acaba a gente tendo. Eu falo mais até de psicólogo, gente, que eu já faço um trabalho com uma psicóloga há muito tempo, né? Que a gente vai ter um super papo aí na próxima sexta-feira, contando um pouco sexta-feira, mais aí da minha Carlinha. história, como é que foi, algumas coisas, né, que aconteceram dentro da minha vida, dentro da minha carreira. Então, a gente sabe que essa junção entre esses dois profissionais, a gente só acaba chegando no objetivo comum, que é o quê? É o bem-estar do nosso paciente final, né? Acho que esse é o grande objetivo e isso é o que vocês querem. Eu acho que isso é o que todo mundo está buscando cada vez mais, né? Então, e uma coisa importante também, né, Tiago, que a gente está fazendo questão de colocar o seguinte: vamos lá. Como é que você vai atrás de informação, de fato, como aparece, né, os problemas da saúde mental? Você vai no Google? Você vai no Google, vai estar lá. O diagnóstico de depressão é esse. Mas como é que aparece na prática? Como é que um atleta de fato sofre? Pessoal, olha que vocês estão tendo a oportunidade, pessoal. Nós vamos debater a parte técnica. Deixa eu ver se ele chegou, peraí. Entrou agora aí, ali, ó, mandou agora ali, acabou de mandar um áudiozinho, tá? Então peraí, deixa eu chamar ele aqui, peraí. Estava dizendo, nós vamos ter a oportunidade de. Ô, nosso amigo aí, Diegão. Desculpa o atraso, gente. Nada, coisa boa. Meio Não, bagunçado aqui que imagina, eu tô de irmãozinho. mudança. Fica tranquilo, cara. Aproveitar já te apresentar aí. A gente teve um papo legal pra caramba com o Diego no fim de semana que eu liguei pra ele fazendo esse convite, né? Tava até falando de você agora, Diegão. Pô, você foi e continua sendo uma pessoa super importante pro nosso esporte, como exemplo de história, de tudo que aconteceu, né? E, poxa, é um prazer receber você aqui hoje, cara, sempre, né? Sabe que, pô, estamos sempre juntos aí. E, pô, te apresentar aqui o Dr. Ervinho, um grande amigo meu também desde a infância, que vem defendendo um pouco essa causa, né, cara? Que a gente vem falando já de algum tempo para cá, que é essa coisa da saúde mental. Eu até te comentei falei aqui com a galera já também, o próprio Phelps,
né? Fez um vídeo, fez um documentário lá nos Estados Unidos, onde ele fala muito da importância sobre isso, né? De você realmente, como atleta e sendo em todas as áreas, a preocupação que vem tendo a cada dia, cara. E aí, um prazer contar aí com você. Acho super importante essa troca de informação, né? Com as pessoas que estão aí com a gente, com o médico aí, você. Então, acho que a gente quebrar um pouco esse paradigma, eu acho que esse é o nosso grande objetivo, cara. Sim, boa noite aí a todos, quem está presente também. Desculpa o atraso, mas Nada. minha irmã acabou de chegar em casa, ela tinha operado o dente, eu acabei não prestando atenção no horário. Desculpa, eu tinha até falado com o Thiago antes, aí tomei um banho e me atrasei. Mas a saúde mental ela é muito pouco falada ainda, ela tem que cada vez mais ser comentado. Eu já sou uma pessoa que tenho acesso há muitos anos, desde o meu primeiro, acho que minha primeira falha olímpica, eu precisei de fazer psicologia, ter psicólogo, depois tive ataques de pânico, síndrome do pânico, são todas da mesma cadeia, né? Acabei precisando ser medicado e isso foi muito importante porque, na realidade, esse rótulo que as pessoas têm com remédio, com várias situações, ele é muito importante para que você saia de uma crise. Eu não considero que sim, sempre o remédio seja que todas as pessoas precisem tomar o remédio para sempre, por exemplo. Tem pessoas que tomam, tem outras que não. Cada caso é um caso, cada corpo responde de uma maneira. Mas eu falo muito abertamente sobre a saúde mental, porque não é só a questão de atleta, né? A gente vê esse período agora que aconteceu a pandemia, que muitas pessoas ficaram dentro de casa se conhecendo, pessoas que viviam juntas e acabavam que nem se conheciam direito porque não tinham convivência. A convivência é algo bastante complicado e um medo eminente da morte com a doença, enfim, tantas situações tão perigosas assim para a saúde mental e acabaram não cuidando. Então, o que eu vejo agora é que a população brasileira, muita grande parte, vai precisar ser implantado. E isso eu acho que tem que ser implantado não só das pessoas que têm a oportunidade de terem um psiquiatra, de terem um psicólogo, de terem um analista. Eu acredito que isso tem que ser de uma cadeia alimentar, porque afeta grande parte da população. E é muito importante a gente ter uma consciência que todas as pessoas, quando a gente está com a nossa saúde mental trabalhada, que um psicólogo precisa de psicólogo, um psiquiatra precisa de psicólogo, todas as pessoas precisam. Só que quem fez a faculdade estudou a mente para que a gente pudesse, na realidade, ajudar outras pessoas, né? Dar acesso a trabalhar, a ver quais são os sintomas, quais foram as situações passadas que tiveram reflexo no futuro, porque muitas vezes é isso que acontece, que foi uma situação muito minha. Meu passado, na realidade, ele veio à tona quando eu era mais velho, e eu acredito que é sempre assim, né? Tipo, a gente, uma hora ou outra, a gente vai encarar os nossos problemas, né? Que a gente deixou numa caixinha. Então, por isso que é importante, sempre quando a gente tiver algo visível ou que não seja visível, que alguém apontou, alguém que você viu, tentar de alguma maneira ser sutil e mostrar para que essa pessoa procure um profissional. E assim, Diegão, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade que você está dando aí para a gente. Esse movimento que a gente está fazendo é justamente para combater a desinformação, né? Combater esse preconceito. O Setembro Amarelo, eu acabei de falar aqui mais cedo, ele acabou, então já ninguém está falando mais disso. E a gente sabe que mais de 50% dos suicídios poderiam ter sido evitados, né, se buscasse ajuda mais cedo, né, se não tivesse esse preconceito. E eu conversando com o Thiago, houve lá o evento lá em Tóquio, lá da Simone Biles, né, que ela optou por não competir, né, porque ela estava se sentindo bem em relação à saúde mental. Eu queria fazer um bate-bola com você, Diego, se você me permite, até porque você é do esporte. Quando a gente tem... a gente faz repetições, né? Está andando de carro, daqui a pouco vira direito, nem lembro de onde eu virei. Isso fica no automático, tem uma região do cérebro, subcórtex, que deixa esses movimentos repetidos no automático. Quando a gente está com alguma patologia mental, onde, por exemplo, um quadro depressivo, não sei o diagnóstico dela, mas pode reduzir, por exemplo, aí 30% da nossa capacidade de raciocínio, de concentração, tende a perder esse automatismo dos movimentos. Então, como médico, imagino que talvez na hora que ela saltasse, se ela tivesse com uma patologia, por exemplo, que reduzisse a concentração dela, ela poderia perder esse automatismo na hora do pulo
e ter que pensar na hora de desencadear esse movimento e poder, por exemplo, ter uma queda lá de uma altura considerável. Isso já aconteceu com você? Você ficar um pouco inseguro na hora, por um momento que você está difícil de saltar? Então, ou vocês eu vou explicar um pouquinho mais a fundo até a própria situação da Simone Biles, porque ficou um pouco... Todo mundo falou, mas as pessoas não estavam por dentro do que estava acontecendo realmente. Ótimo. A Simone Biles teve um problema de se perder em exercícios, que isso é comum em muitos ginastas mundialmente falando. Eu tive uma época que eu tinha uns exercícios que no final dele eu fazia, como ela chamou, né, twist, eu fazia meia volta, só que o meu não tinha tanto risco como o dela. A Simone Biles faz exercícios muito difíceis, exercícios que são feitos, que tem muitos têm o nome dela, são exercícios de alto risco, que se ela se perder no meio do exercício, ela pode cair de cabeça e ficar tetraplégica, morrer, enfim, são coisas gravíssimas. A decisão dela foi uma decisão extremamente coerente. É óbvio que ela tem fatores externos também de questão de psicologia que ela está precisando ajustar na vida dela, que ela deixou isso exposto, mas a situação de se perder não é a mesma do que ela estava da questão da decisão de não competir. Ela decidiu não competir porque ela estava se perdendo nos exercícios. Isso é bastante comum na ginástica e muito grave, por ser um esporte que você não pode ter alguém te substituir. Por exemplo, imagina a responsabilidade dela. Ela sabia que se ela não competisse, não iria ter outra americana no lugar dela. Então, era uma possibilidade de medalha que ela estava deixando de ter para ela e para o país dela, óbvio. Mas a decisão dela foi totalmente coerente, pensando que as pessoas, num tempo curto, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, nós éramos lidados como máquinas. Quando tinha falha, era como se fosse um jogo de futebol. Você perdeu ou ganhou. E não é só perdeu ou ganhou. Na realidade, o esporte sempre ganhou. Porque só de você estar numa Olimpíada, nos Jogos Olímpicos, conquistando resultados que são expressivos, eu vejo isso muito pela minha própria carreira. Porque eu pensava assim, eu preciso ser medalhista olímpico. Graças a Deus que fui. Mas mesmo se eu não fosse, eu tinha que ser satisfeito pela questão de ter mudado a minha vida, trabalhado duro durante tantos anos, inspirado pessoas, enfim. A questão, só voltando à questão Simone Biles, é uma questão que ela teve também as questões dos abusos, né, que foram expostos internacionalmente. Isso é algo que é muito complicado. Muitas pessoas, quando tudo aconteceu de abusos, né? As pessoas falavam, por que falou, por que não falou, por que falou agora, por que não falou agora. Isso, cada um tem seu tempo. Tudo na vida, cada um tem seu tempo. Então, depois que esses casos todos americanos foram expostos, eu acredito que isso também foi algo muito negativo e que também afetou diretamente ela, que foi uma das meninas que passaram pelas situações, né? Então, o que eu vejo é que ela teve muita coragem e abriu aí um gancho para que a gente pudesse, na realidade, passar para principalmente os brasileiros, que nós somos um povo que muitas vezes julga, nós somos treinadores de tudo, né? Nós somos os técnicos de futebol, técnicos de natação, técnicos de vôlei, técnicos de ginástica, e muitas vezes a gente não entende nem da modalidade porque nós não temos acesso também à modalidade. Então, o que eu sempre coloco para as pessoas, eu, como uma pessoa que fiz análise durante um tempo, que me curei de síndrome do pânico, de depressão, que são sintomas que é mental, é uma doença, assim como tem a asma, que é uma doença. Perfeito. Muitas vezes não entendem que a asma é uma doença, ela é tratada. Exatamente a depressão é uma doença, ela é tratada. Você precisa tratar e estar, na realidade, com um bom profissional. Se você estiver com um bom profissional, a possibilidade de você ter um rendimento na sua vida normal e até melhor é de 100%, porque agora, recentemente, eu expus no Luciano Huck que eu tive uma situação eu fiquei 2 anos quase sem andar de avião e sem ficar em lugar fechado, enfim, eu não gostava nem de ficar dentro de shopping porque eu não via a porta do shopping. E eu precisei procurar um profissional, eu precisei tomar remédio, eu precisei fazer todas as situações cabíveis para que eu voltasse a ter uma vida normal. E agora eu não tenho nenhum tipo de problema de pânico. Eu não passava em túnel, para vocês terem noção. Então, é algo que todo mundo passa. Não existe... o que a gente precisa tentar fazer, é o que eu ia falar antes,
é se colocar um pouco no lugar do próximo também, porque quando eu não tinha depressão, quando eu não tinha, agora não tenho, mas quando antes de eu ter a primeira vez, eu falava assim, isso é uma brincadeira, isso daí não, a gente não valoriza no ponto de ter um entendimento de doença. Então, só consegue entender depois que passa por aquilo. E como agora metade da população com Covid está passando por depressão, síndromes de ansiedade, enfim, todas elas, a gente está começando a se preocupar. Esse que é o ponto daqui, né? A gente dá um gatilho para que as pessoas pensem e procurem profissionais. Eu vi nos comentários o pessoal falando antes que realmente um psiquiatra, um psicólogo, tudo isso é caro. A gente precisa, de alguma maneira, se unir para conseguir dar acesso a mais pessoas para que possam trabalhar a sua saúde mental. O importante, o Diego, que você colocou aqui, olha, eu fiz meu tratamento e hoje eu estou bem, né? Estou sem necessidade do medicamento. A gente tem muito folclore em relação a questões ligadas à psiquiatria, muito vindo de informações erradas lá atrás. Você acabou de quebrar uma. As pessoas entendem que, às vezes, se ela tiver que tomar um remédio, vai ser para o resto da vida. Algumas patologias são crônicas, por exemplo, o transtorno bipolar do humor é crônico, a esquizofrenia é crônica, mas a grande maioria não, tem começo, meio e fim. E o que ajuda a reduzir as chances de você não tomar o remédio? Exercício físico, provado pela ciência, e a psicoterapia. Eu costumo, Diego, até para facilitar, já que a gente está com muita gente que é leiga no assunto, dividir da seguinte maneira para facilitar onde o psicólogo pode atuar. A gente separa em 3 pilares, geralmente. Pilarzinho número 1. Os problemas que a gente tem passado no nosso dia a dia. Parte pessoal, profissional, familiar. Pilarzinho número 2, Diego, características da nossa personalidade. Quando a gente fala como, sempre fui assim. Sou assim desde sempre. Todos nós temos características boas e que podem ser melhoradas. E o terceiro pilar são os sintomas, que são as sensações que eu não tinha, foram aparecendo ao longo do tempo, de forma desagradável, mas sozinho não controlo. Por exemplo, insônia. Uma pessoa começa a ter insônia, Diego, é um problema? Não, ela pede para o sono vir, não vem. É uma característica dela? Ela não nasceu com essa insônia. Seria, então, um sintoma. Problemas que a gente passa no nosso dia a dia, características da nossa personalidade, que são fatores disso para a gente ter sintomas, único remédio, terapia com psicólogo. Remédio só vai ajudar se tiver indicação nos sintomas, que seria a parte médica. Daí é importante o tratamento em conjunto. Estou vendo você citar várias vezes o tratamento psicológico, que é o que a gente está tentando reforçar aqui, né, Tiago, desse tratamento em conjunto. E uma outra coisa que tira um pouco, faz as pessoas às vezes não acreditarem tanto, mas eu trabalho, né, enfim, no FRJ, sou pesquisador, então eu posso falar isso vejo isso lá acontecendo nas pesquisas, que é o seguinte, a nossa área é a única área que a gente chama de transtorno, quando a gente tem uma patologia. Todas as outras áreas da medicina, cardiologia, ortopedia, chama doença. A explicação é simples. Para chamar de doença, eu tenho que conhecer o fator que causou ela. Por exemplo, o paciente começa a ter tosse. Na divisãozinha que a gente fez, Diego, tosse não é um problema, porque eu peço para ela parar, ela não para. Não é uma característica minha, porque eu não nasci com essa tosse. Tosse, assim como a insônia, é um sintoma. Não tinha, apareceu, é desagradável, não controlo. Só que nesse caso, o que acontece, Diego? Peço lá um raio-x de tórax, faço lá o PCR do Covid, a explicação, o Covid lesou o pulmão e deu sintoma tosse, acabou. Todo mundo acredita na hora que você mostra. A nossa área não é assim, é multifatorial. Inclusive, Diego, eu posso estar no meu melhor momento da minha vida, ter dado um gene, eu passei por um pequeno estresse, ele se expressou e eu comecei, por exemplo, a apresentar sintomas depressivos do humor. Alguém tem culpa nisso, Diego? Tem como chegar para Deus, fosse ó, manda para mim na tireoide? Só que os critérios são muito bem definidos. Você mesmo acabou de falar. Eu tive lá um problema lá atrás, onde eu fui tratado e tirei o medicamento e hoje eu estou bem. Essa orientação que você está dando, Tiago, isso aqui me enche de alegria e de esperança. Porque ver 2 medalhistas olímpicos de sucesso, dizendo, né, relatando que passaram por isso e conseguiram sair uma boa, como se fosse de uma asma, qualquer outro, como você citou, isso para mim, para os profissionais de saúde que estão aí, pode ter certeza que é de grande valia para a gente. Eu queria te parabenizar aí por você estar podendo dividir isso com a gente.
E eu queria aproveitar, até esperei agora o Ervin falar, eu achei um ponto que o Diego falou que eu achei bem legal, cara. Eu passei um pouco por isso, a coisa da medalha olímpica, né, Diego? Que assim, às vezes ficava muito aquela cobrança, viu? Eu sinto praticamente o que você sentia, eu durante muito tempo aquela coisa do quarto, o Thiago só fica em quarto. Nesses jogos mesmo, eu acabei fazendo um vídeo onde eu acabei saindo em defesa dos atletas. Que é o que você falou, cara, a gente abre mão de muita coisa da nossa vida para estar ali, né? Quando a gente está dentro de uns Jogos Olímpicos, a final do mundo, né, do esporte está lá, então já é uma honra. Eu falo que, poxa, Jogos Olímpicos, quando as pessoas começarem a entender a importância disso, né, que todos os sonhos que é realizado lá, seja da pessoa que está indo participar, seja da pessoa que quer ser um semifinalista, outro um finalista, outro medalhista, cada um tem o seu sonho. Então, na minha opinião, uma das poucas competições no mundo que vários sonhos se voltam realizados, né? Então, eu tive bastante essa pressão que você falou, cara. Boa, 2011, hein? Mais pra frente eu vou entrar um pouco mais específico no meu dia, que vai ser junto com a minha psicóloga na sexta, que é a Carlinha de Pinheiro, não sei se você conhece, mas a Carlinha tá sempre ali com a gente. Então, poxa, vai ser muito importante a gente falar, quase quis parar de nadar em 2011, um ano antes de Londres, muito por esse motivo, né, assim, das pessoas, a pressão que a gente sofre, principalmente em rede social, né, cara? Assim, pô, quarto e última é a mesma coisa, Thiago decepciona. Então, quando a gente começa a ver isso, isso vai gerando, fora a cobrança que a gente já tem de atleta em cima da gente, os nossos patrocinadores, e às vezes a gente escuta esse tipo de mensagem, realmente isso é bastante impactante pra gente. Então, eu achei esse ponto aí que você falou foi bem legal. Eu acho que, além da cobrança, né, que a gente tem muito durante a nossa fase de atleta, é uma outra fase que eu acho muito importante, né? E isso não são só os atletas que estão convivendo com isso hoje, é um pós-carreira ou uma transição de uma carreira, né? Acho que seja nós de um atleta para a parte empresarial, ou seja de um professor que está mudando a carreira, essa transição de carreira que acontece, que às vezes a gente bate aquela indecisão, né? Muitas coisas na nossa cabeça acontecendo ao mesmo tempo. Eu mesmo, poxa, desde que eu comecei o tratamento com o Ervinho, junto com a Carlinha, assim, poxa, eu melhorei demais aí meu pós-carreira, realmente tem me ajudado cada vez mais, então por isso até que, pô, para mim está sendo um animal fazer parte desse projeto em conjunto. E eu acho que é um pouco disso, cara, do que você tocou, né? Essa importância também de a gente olhar para um pouco esse lado também, né? Pessoal, só para deixar registrado, daqui a pouco no finalzinho nós vamos abrir o chat, tá? De novo aí para perguntas. Tá. Só para a gente não poluir, por isso que a gente tirou aqui momentaneamente. Diegão, teve uma frase que me marcou muito, né? Marcou minha esposa também, ela até lembrou disso hoje mais cedo, que é uma entrevista que você deu logo quando você ganhou a medalha aqui no Rio, né? Você falou assim, ó, na primeira eu caí sentado, né? Depois eu caí de cara e agora eu caí caí em pé com a medalha, né? Isso eu vejo aqui nos meus pacientes, né, fazendo um bate-bola, que quando eles chegam, né, eles chegam num nível de desespero muito grande, não tem as informações corretas, e você pode ter certeza, eu te afirmo isso como médico, que exemplos como que você e o Thiago têm dado, isso são inspirações para as pessoas que estão lá no interior do Pará, estão lá no interior da Amazônia, que não tem tanto acesso à informação, vendo duas pessoas brilhantes como vocês, dando a volta por cima, né? Passando por situações difíceis e conseguindo estar aqui hoje de peito aberto, falando naturalmente sobre um assunto que até pouco tempo atrás dificilmente a gente conseguiria ter, né, mais de 500 pessoas aí querendo escutar isso da gente aqui 8 horas da noite. Então, esse movimento em favor da saúde mental é o começo, mas que a gente está começando com o pé direito, com vocês dando esses exemplos, né? E quero deixar isso registrado aí, que isso é muito importante para a gente, né, Tiagão? E até aproveitando aqui, cara, se você puder responder, se alguma pergunta aqui para você, Evinho, se você puder responder, mandaram aqui como se manter sã e plena em plena pandemia. Então, acho que Eu tenho alguns dados aqui. Em abril, nesse ano, no começo do ano de 2020, 86% da população brasileira estava se achando com uma qualidade de vida pior em relação à saúde mental. Em abril de 2021, 53%. Isso não quer dizer que ela tem uma patologia de fato. Essa é a hora, Tiago, da pessoa buscar ajuda com a psicologia, com o esporte. Porque essa é a hora que a gente consegue, ainda não com preenchimento do critério, tomar essas medidas não farmacológicas em favor do benefício da saúde. Eu vi uma entrevista do Diego, que quando ele estava... Você me corrige, Diego, se eu estiver errado, por favor. Quando você estava nesse momento, né, de muita pressão,
você conseguiu refocalizar isso através da música, né? De cantar, né? Eu vi uma entrevista sua com o Bonfá que você disse que você começou a treinar a cantar e agora até foi aí no Faustão recentemente. Isso que ele fez, pessoal, chama-se refocalização de atenção. Você está tirando a atenção do seu fluxo de pensamento negativo e está colocando em algo externo. É uma técnica utilizada, por exemplo, no TCC, que ajuda a baixar o nível padrão de ansiedade. Então, o Diego, pelo que eu vi ele na entrevista, ele encontrou uma forma de sair desse hiperfluxo de pensamento catastrófico que ele estava. Foi mais ou menos isso, Thiago? Foi uma entrevista que você deu no Bonfá uma vez sobre a questão de cantar, né? De tentar buscar uma outra forma de sair, né? dessa pressão interna? O Diegão. Então, eu acredito que assim, cada pessoa responde de uma maneira, né? Cada corpo tem uma reação. A dor, ela é dor para pessoa rica, classe média, para pobre, não existe tamanho de dor, né? Às vezes a gente fala, mas essa pessoa tem isso, então a dor dela é menor. Não, dor é dor. Dor é experiência. E eu tento sempre me colocar no lugar de qualquer pessoa. Eu tive situações com análise, com a psiquiatria, que foram muito importantes para que sejam exemplos para que eu siga. Eu tive sintomas graves de depressão em 2014, que eu não tratei totalmente, e depois eu tive em 2016, que foi, acho que, o mais grave que eu tive, que foi pós-Jogos Olímpicos, porque foi uma responsabilidade muito grande. E eu acredito que quando a gente tem dor e a gente não pode expor a nossa dor, é pior ainda. Então, como eu já era um atleta mais velho, que tinha chance, óbvio, de medalha olímpica, assim como consegui no Rio de Janeiro, mas eu preferia não falar nada. Eu não falava que eu tinha dor na coluna, eu preferia ficar quieto porque eu tinha medo de ficar fora dos Jogos Olímpicos. Então, o que na realidade eu vejo muito sobre a cada situação, eu tive uma situação de ter que enfrentar os meus medos. Para eu conseguir, isso óbvio, com algo que foi muito importante, que foi o remédio. Eu não teria conseguido inicialmente começar sem os remédios. Agora eu sei que eu vou conseguindo mesmo com as técnicas, com a questão de análise, com a conversa. Isso agora, para mim, é suficiente. Eu consigo, na realidade, pelas minhas experiências que eu tive, porque assim como você falou, que exatamente o que eu penso. Quanto mais você se alimentar, mais forte você vai ser, né? Quanto mais mal você fala de uma pessoa, pior você vai ser. É sempre assim. É sempre o que você alimenta, você vira. Então, eu acredito que também com situações e traumas que nós temos, se a gente conseguir iniciar, sei lá, iniciei com remédio, depois eu consigo iniciar a enfrentar aquele medo, vai se tornando mais forte até chegar ao ponto que você não tem mais medo, que você nem percebe que aquilo é algo rotineiro para você. Na minha época como atleta, a música sempre foi muito importante na minha vida, assim como é atualmente, né? Agora está sendo um pouco mais exposta, né? Tipo, tô cantando no Luciano Huck, tipo, tem um espetáculo aqui no Rio de Janeiro, no Heather Circus, que eu canto também. São coisas que são totalmente diferentes, distintas do que eu fui como atleta, né? Mas acho que todo atleta é um artista de alguma maneira. Mas, como atleta, eu precisava de situações que me fizessem deixar de pensar só na competição. Porque você chegar ao topo é muito difícil, mas se manter lá é muito mais difícil, porque você é o a ser batido, você é o atleta que as pessoas querem alcançar, e muitas vezes as pessoas elas não calçam a sua sandália do que você calçou para você chegar até onde você chegou, com a dedicação, esforço, e querem ir pelo caminho errado. E assim como eu te falei daquele negócio de alimentar, né? Se alimentar de coisa boa é a mesma coisa do caminho certo e do errado. Para mim existe sim um caminho certo e errado. E se você decide ir pelo errado, por mais que seja muito rápido, possa ser mais rápido, quem faz o certo sempre vai ser bem sucedido de alguma maneira. Então, eu sempre optei por ser gentil com qualquer pessoa que passou na minha vida. Gentil, educado, passei por situações difíceis como todo mundo passa, tenho problemas como todo mundo tem, só que eu tento lidar atualmente dos meus problemas colocando cada um dentro de uma caixinha. Não consigo resolver esse, deixa esse dessa caixinha aqui. Consigo resolver esse, vamos resolver esse agora. Porque senão a nossa cabeça surta é totalmente natural. Na época da competição, eu só pensava na ginástica, então era muito mais fácil. Ser ginasta, para mim, era muito mais fácil do que ser o Diego Pessoa. Porque eu sempre fui o Diego Pessoa, óbvio, mas é muito mais fácil. Você só treina, é só para aquele momento.
já tem a alimentação toda certinha, tudo preparado para você. Então, quando você sai do esporte, que assim é um pouco mais difícil, aquilo ali para mim, escutava uma música, me relaxava, mas eu já estava bem treinado, fazia uma psicologia, uma análise, era muito mais fácil. Depois, quando você sai, que você na realidade treinou, sei lá, como eu treinei dos meus 7 anos de idade até os meus 32 anos de idade, hoje eu tô com 30, eu não sei se eu tô com 35 ou 36. Nasci em 86. E aí foram muitos anos, na realidade, fazendo a mesma coisa. Muitas vezes a gente é trabalhado para ser máquina. E todo ser humano é humano. Uma hora ele pifa se você não fizer as coisas da maneira correta. Então, por isso que acredito que com essas exposições que a gente está tendo de grandes atletas, a gente viu a performance da Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos, uma menina que passou por 3 cirurgias de cruzado no mesmo joelho, conseguir chegar nos Jogos Olímpicos com a cabeça totalmente tranquila e ainda ser campeã olímpica de um aparelho de perna que usava o joelho no mesmo aparelho que ela rompeu o cruzado. O cruzado. Então, isso mostra, e foi algo que o comitê pegou um pouco mais à frente, e a nossa confederação também como importância, colocou como importante ajudar os atletas na saúde mental. A minha irmã, em 2000, em 1996, quando ela foi para os Jogos Olímpicos, não existia isso, não existia ter um terapeuta, um psicólogo. Muitas vezes, e até eu não me esqueço, uma entrevista em 1999 em Winnipeg, que minha irmã terminou a competição quando ela tinha 13 anos de idade, ela tinha a chance de ser campeã pan-americana com 13 anos de idade, e deram uma entrevista falando que ela tinha problemas psicológicos. Porque ela caiu e ela chorou, uma criança de 13 anos de idade. Então, isso é muito implantado ainda na mente do humano. E se a gente não passar a informação, é difícil. Porque atualmente não é que as pessoas pararam de ter preconceitos, pararam de ter problemas, as pessoas só têm medo de serem filmadas. Então, nós, como exemplos, como estando passando por situações como passamos, a gente só tem que dar bons exemplos para que essas pessoas se inspirem nas nossas histórias e que saibam que é possível, sim, você ser vencedor, ser campeão olímpico. Ser campeão olímpico é um brasão. O que faz real, o que faz importante para a gente é a satisfação de nós sermos campeões para a vida. E isso eu tenho certeza que eu só consegui com análise. Eu nunca posso deixar de falar da minha fé, que eu acredito em Deus. Que bom você falar isso, viu? E só que a análise me fez... É um profissional que estudou, que trabalhou para que a gente chegasse a ficar de uma maneira adequada. Psicólogo, vocês estão escutando o que ele está dizendo aqui? O que nós falamos ontem na live com o Thiago? Que se a gente conseguir melhorar as informações, o rastreio... Lembra, eu fiz psicoterapia não para me tornar um psicólogo, mas poder escutar o diálogo de vocês de uma forma adequada e poder orientar um pouco melhor os pacientes. Olha o que o Diego acabou de falar. Olha a importância que a psicanálise, a psicoterapia teve para ele. Se a gente conseguir traduzir cada vez mais, falar disso, as pessoas conhecerem, buscarem ajuda cedo, a gente evita o remédio. Eu falei ontem para vocês, de cada 10, se pegar no início, não precisa nem da medicação, que é o que vocês têm mesmo, tem que ter medo. Se for um médico adequado, aí o Diego acabou de falar, teve tratamento, foi importante naquele momento e pronto. É isso que a gente tem que fazer, principalmente com o psicólogo, que é a grande porta de entrada. Olha a importância que vocês tiveram na vida, né, do Diego. Olha só, nós estamos falando com 2 campeões olímpicos, 2 medalhistas olímpicos, 2 campeões da vida. E o Thiago já falou aqui da doutora Carla, que nós vamos falar com ela na sexta-feira também dessa importância. Então, fico muito feliz aí desses relatos. Né, Thiago? A gente vem conversando muito sobre isso, sobre a importância da terapia social, como a Carla tem ajudado, né, Thiagão? Cara, eu acho que é isso, cara. Eu acho que foi bem legal a colocação do Diegão aí que ele colocou. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que as nossas histórias aí a gente ajuda muito, igual a gente sempre fala, né? A gente também agora servir um pouco de exemplo para essas novas gerações, já se prepararem, às vezes, desde antes, que seja para um pós-carreira, que seja para um durante carreira, sabe? Porque a gente passou isso, né? A gente viveu isso, né, Diegão? Então é um pouco, poxa, poder a gente compartilhar de alguma forma
essa criançada toda que olha pra gente e se Por espelha exemplo, na gente, que quer estar lá nos jogos, quer representar nosso país. E às vezes acho que esses assuntos eles têm que estar cada vez mais abertos, cada vez mais recentes. Então, poxa, parabéns, cara, parabéns mesmo valeu. Pessoal, por- nós estamos chegando no final. Vocês me permitem, é, eu vou só voltar aqui, ver se alguém quer fazer alguma perguntinha para os nossos campeões aí. Espera aí. Ativar comentários. Pessoal, aproveita, estamos com 2 medalhistas olímpicos aí. Façam as perguntas aí de vocês. Vocês tanto me pediram para trazer a turma aí. Fiz o possível aí com a ajuda do Thiago, do Diegão, em relação a perguntas, né, do que a gente vem conversando, ou perguntas que vocês têm interesse. Somos todos ouvidos aí, vocês. ou alguma dúvida que o pessoal tiver, né? Aproveitar aí que a gente já responde, cada um responde alguma que seja para o Diego, seja para o doutor Ervinho, seja para mim. Então, que o pessoal fique bem à vontade aí mesmo. Diegão, eu recebi uma pergunta aqui, se você se sente hoje curado dos sintomas que você teve da síndrome de pânico, se hoje isso é uma coisa que você leva numa boa. Perguntinha que veio aqui. Então, a síndrome do pânico, eu com certeza eu me curei não tem tanto tempo, porque eu fui deixando ela de lado, e não pode deixar de lado. Quando você tem o primeiro sintoma de depressão, de ansiedade ou de qualquer uma das crises, você tem que logo procurar um profissional para que você não deixe chegar ao seu máximo. Eu me sinto totalmente curado, e isso me dá um alívio muito grande, porque eu não conseguia andar de avião, eu não conseguia entrar em túnel, eu não conseguia entrar em shopping. Então, imagina, eu perdia minhas palestras, eu perdia tudo. Imagina, eu sendo um exemplo para as pessoas de perseverança, de resiliência, e as pessoas... E eu não viajando de avião. É totalmente normal. Então, é isso que eu acho que é muito legal colocar, humanizar. Perfeito. Tudo que eu passei é muito comum. Como você falou uma vez, como eu falei aquela hora, caí de bunda, caí de cara, depois eu caí de pé. É exatamente isso. É tudo um treino, é um trabalho. E todos os momentos que eu sinto que eu posso estar agora aumentando o meu número de ansiedade, a primeira coisa que eu penso é em respirar. Porque a gente, muitas vezes, quando está no período da crise, a gente não respira e não consegue pensar e não escuta o que as pessoas estão falando ao nosso redor. Então, nós que temos que conseguir nos conscientizar desde o começo com a questão da respiração. Eu sempre, quando estou algo que eu me sinto, que eu estou perdendo um pouco do meu controle, a primeira coisa que eu penso é o que a Lina, que era minha terapeuta, minha última terapeuta, falava. Imagina você respirando e passando o seu ar e chegando até o pulmão. Eu não sei porque isso me acalma. Cada um tem uma maneira, uma escolinha aí para você, para te ajudar. Para eu andar de avião, eu precisei começar a andar de metrô antes, porque era fechado. Então, cada situação eu fiz de uma maneira. Então, eu atualmente, se eu sinto que possa estar voltando alguma coisa, eu procuro um profissional ou eu volto a fazer meus exercícios aí para que nada volte. Eu me sinto muito bem agora, estou muito leve, trabalhando muito. Eu acho que a mente ocupada ajuda demais. Estou com um espetáculo de circo aqui no Rio de Janeiro, estou trabalhando no Luciano Huck, estou iniciando meu projeto social que vai ser anunciado daqui a uns dias. Trabalho para a Confederação Brasileira de Ginástica indiretamente porque eu sou patrocinado pela Caixa e pela Faculdade Einstein. Bacana. Teve uma pergunta aqui importante em relação aos medicamentos, se podem ser utilizados na competição. Prometo que a gente responde isso com a Carlinha. A gente até teve um papo, né, com a médica lá do COB, né, Thiago? A gente vai trazer isso aí na sexta-feira. Pode ficar tranquilo que a gente vai falar disso. Pessoal, queria que vocês tirassem aí um print da gente sorrindo, postasse lá nos stories marcando a gente, marcando o Psiquiatria em Curso, o Diegão, o Thiago, colocando a hashtag Série Saúde Mental. O que a gente tiver a melhor sacada, a gente chama na próxima para fazer perguntas. E uma outra, Thiago, o pessoal pediu para deixar gravado. Então, vamos fazer um desafio? Nós vamos tirar um print, deixar lá no Psiquiatria em Curso. Se cada um chamar mais um para comentar e a gente bater 1000 comentários, a gente libera a live gravada hoje. Pode ser, Thiago? Pode, é você que manda, né, Ervinho? Eu sou só o convidado. Tá bom. Rapaz. Então, hoje, pessoal, vamos resumir. Hoje Hoje nós estamos aqui o quê? Resumindo o quê? Pessoal, primeiro, 2 atletas olímpicos, medalhistas, que acabaram de falar para vocês, que passaram por problemas de saúde mental, numa boa, se trataram e estão hoje aqui dando exemplo. Por que você não pode? Segundo, se fosse algo de maluco, se pessoas fracassassem, como é que eles estariam aqui? Terceiro, tem tratamento. Quarto,
tem começo, meio e fim. Diego acabou de falar. Quinto, psicoterapia e esporte. Pessoal, vamos focar nisso, que é isso que vai fazer a gente ter menos sofrimento. Então, vou deixar a palavra aí para vocês agora, agradecendo mais uma vez o Diego, viu, Diego, pela disponibilidade. Você fez um serviço muito bacana aqui pela saúde mental, uma gratidão eterna. Tenho certeza por mim, dos psicólogos, dos pacientes que estão aqui. E agradeço o Thiago mais uma vez aí por estar nessa batalha aí comigo. E abro espaço aí para vocês se despedirem da turma. Bom, Diegão, acho que antes de mais nada, cara, poxa, te agradecer aí por você ter topado, cara. Eu sei que talvez da correria a gente conversou, mas é uma causa que acho que é super bacana a gente falar muito sobre isso. Então, pô, muito obrigado mesmo por você ter feito parte disso aí junto. Eu vou estar aí tentando participar o máximo possível, né? Tá sendo um aprendizado para mim também. Acho que cada vez quebrar mais esse paradigma para as pessoas, mostrar que, poxa, a gente tá aí precisando, ou seja, eu precisei também um pouquinho de remédio, mas assim, tudo regulamentado, tudo organizado, tem gente que não precisa. Mas eu acho que é meio a gente mostrar que é possível, tem começo, meio e fim, e é tudo isso que o Arvin falou, cara. Muito obrigado, meu irmãozinho. Obrigado de coração, viu, Diegão? Ô, pessoal, gente, você sabe, né? Faltou a gente posar para foto. Tem que fazer a foto sorrindo com o príncipe. Vai lá, Diegão. Vai lá, tô sorrindo. Vou agradecer vocês pela oportunidade, como sempre. Thiago aí, meu irmão, sabe que eu puder ajudar pelo esporte por pessoas. Eu sou uma pessoa incentivadora de pessoas. A gente já tem críticos negativos demais. A gente vive um período muito complicado que as pessoas têm que não se abraçam e elas precisam ser abraçadas. Então, espero que de alguma maneira motive vocês aí, motive as pessoas que escutaram. Eu falo muito disso nas minhas palestras, eu sou palestrante motivacional. Falo disso também na minha biografia, muito sobre a psicologia. É algo muito importante. Ricardo da Adidas, querido. Ó, Ricardo, olha o casal que eu tô. Da Adidas aqui, ó. Ó, eu tenho muito a agradecer porque a psicologia ela é muito importante, foi muito importante para eu conseguir os meus resultados. Caiu o meu telefone. Não, mas muito obrigado pela oportunidade, abraço a todos e valeu, gente. Obrigadão, Diegão. Fique com Deus aí, mais uma vez, obrigado, viu? Deus abençoe. Valeu, Diegão. Ó, live de amanhã, vou falar agora. Doutora Carolina Nossetti, a maior especialista do Brasil em estudos para canabinoides, que a gente vai falar os mitos e verdades. Ela é presidente da Federação Americana de Estudos de Canabinoides, trabalhou por 10 anos nos Estados Unidos. Amanhã, 20 e 18, doutora Carolina Nossetti, já eu posto a arte aí. Obrigado, pessoal. Boa noite, viu, Diegão? Boa noite, Thiagão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Aquele abraço. Valeu, tchau, tchau.